Senhoras e senhores, muito boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e mantenham seus celulares no modo silencioso para que possamos dar início aos trabalhos desta tarde, dando continuidade ao 5º Congresso Catarinense de Direito Administrativo. Para coordenar os trabalhos do painel 4, Bens Públicos, convidamos para tomar assento à mesa o Dr. Ricardo André Cabral Ribas. Convidamos também para tomar assento à mesa o conferencista do painel, Dr. Paulo Roberto Ferreira Mota. O Dr. Ricardo André Cabral Ribas é natural de Joinville, formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1999, especialista em Direito Processual Civil pelo INSIJUR, Instituto de Ciências Jurídicas, em 2002, pós-graduando em Direito Administrativo e Gestão Pública pelo SESUSC, advogado desde 1999, servidor de carreira do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina como auditor fiscal de controle externo do TCE. Atualmente exerce o cargo de chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas, filho de Salomão Ribas Júnior e Carlota Bárbara Ribas, casado com Gisele Pereira Ribas e, recentemente, pai de Sabrina Ribas. Passo a palavra, então, ao coordenador dos trabalhos, Dr. Ricardo. Pois não. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente o nosso conferencista, Dr. Paulo Mota, que nos brindará com uma das palestras. Alô? Opa. Desculpe. Então, boa tarde, senhoras e senhores. Agradecendo a presença de todos, especialmente na pessoa do nosso conferencista, Dr. Paulo Mota, que nos brindará com uma das palestras de hoje à tarde. Eu informo aos senhores que o Dr. Luiz Henrique Cademartori, que nos falará ainda nesse painel, ele está agora participando de uma banca de defesa de trabalho e dissertação de mestrado aqui mesmo, no prédio do tribunal, e logo, logo ele estará conosco. Eu não poderia deixar de agradecer o convite formulado pelo professor Joel de Menezes, o professor Rodrigo Valgas e também pela professora doutora Josiane, coordenadora do ICOM, de ser o presidente dessa mesa, que muito me honra. E parabenizar também a organização do evento, pelo evento que eu acredito que está sendo e vai ser lembrado como um grande sucesso, na pessoa da professora Josiane, do coronel Juarez também. Então, em nome da presidência, eu externo meus agradecimentos e parabenizo pelo sucesso do evento. A palestra do doutor, a conferência de abertura do doutor Celso Antônio Bandeira de Mello, do professor Celso Antônio, sobre supremacia do interesse público, certamente será lembrada, e, assim como o debate sobre improbidade administrativa ontem, durante muito tempo, eles serão lembrados na comunidade jurídica administrativista catarinense e instigarão reflexos e estudos. Então, só isso já garantiria o sucesso do evento, além de todas as palestras de excelente nível que estão acontecendo. Neste painel, no painel 4, trataremos do assunto bens públicos. Os conferencistas, como eu já falei, o Dr. Paulo Mota e o Dr. Luiz Henrique Cademartori, serão apresentados à medida que eu passarei a palavra. E o painel consiste na apresentação, exposição de 1 hora e 15 minutos. O tempo de pergunta, cada palestrante disporá de 30 minutos e haverão 15 minutos de perguntas. Pedimos que as perguntas sejam encaminhadas por escrito, preferencialmente, mas querendo se utilizar dos microfones, também é possível. Passaria agora a leitura do currículo do professor Dr. Paulo Roberto Ferreira Mota, que falará sobre reversão de bens públicos. O professor Paulo Roberto Ferreira Mota, ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 1983, mestrado em Direito pela mesma universidade em 2000 e doutorado também pela Universidade Federal do Paraná em 2003. Ele é atualmente advogado, integra o escritório Bacelar e Andrade Advogados, junto com o professor Romeu Felipe Bacelar,
É conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Direito Público, presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, professor licenciado do Centro Universitário Curitiba, integrante do Núcleo Docente e Estruturante da Universidade Tuiuti do Paraná, Faculdade de Ciências Jurídicas, procurador primeira classe da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, conferencista, coordenador de especialização e aperfeiçoamento e extensão da PUC de São Paulo, professor licenciado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e professor da Universidade Tuiuti do Paraná, Faculdade de Ciências Jurídicas. Tem larga experiência na área de direito, principalmente nos temas administração pública, direito administrativo, direito constitucional, Constituição e serviço público. Com a palavra, nosso conferencista, professor Paulo Mota. Prezado doutor Ricardo André Cabral Ribas, presidente dessa sessão, a quem eu cumprimento e cumprimento também todos os senhores, muito boa tarde. Quero dizer que, para mim, é uma alegria e um orgulho muito grande estar presente aqui num congresso que homenageia o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Isso é um motivo de satisfação e motivo de orgulho, quando um congresso que homenageia o professor Celso Antônio Bandeira de Mello tem a lembrança do nome da gente. É algo que marca, é algo que realmente toca, é algo que realmente sensibiliza, razão pela qual eu externo aqui o meu profundo agradecimento ao presidente do IDASC, o professor Joel Menezes. Realmente, eu fiquei emocionado quando ele me convidou e quando eu fiquei sabendo que o congresso é homenagem ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, fica aqui consignado os meus mais profundos agradecimentos ao professor Joel. Não poderia deixar de agradecer também ao coronel Juarez, à doutora Josiane, pela gentileza, pela delicadeza, pela urbanidade com que eu fui tratado desde o momento que cheguei em Florianópolis, e tenho certeza até o momento que deixarei essa cidade querida. Aliás, eu estive em Florianópolis na Páscoa e até disse para minha mulher, né, puxa vida, o dia que me aposentar, dá vontade de vir morar em Florianópolis, porque essa cidade é tão linda, é tão maravilhosa, e vir aqui em Florianópolis é sempre um prazer e uma alegria muito grande. Quando o professor Joel me convidou para participar do congresso, ele me assinalou o tema reversão de bens públicos e perguntou, você tem algum problema com esse tema? E eu disse, olha, Joel, eu sou muito papista em relação a convites, né? Me dão um tema, eu me viro, eu vou lá, faço o que eu posso e tal. Né? E ele disse, não, então tudo bem e tal. Porque realmente eu já organizei e organizo congressos, não é? E é muito comum os conferencistas, às vezes, quererem trocar de tema. Né? A gente assinala um tema para eles, convida eles para falar de um tema, e eles querem falar de outro tema. E isso cria um problema para quem organiza o congresso. Enfim, eu acho que todos os temas do direito administrativo são apaixonantes, e, evidentemente, que esse tema, a reversão dos bens públicos, também é muito apaixonante. Até porque nós vamos ver essa questão de bens públicos, essa questão da reversão dos bens públicos está intimamente ligada à história do Brasil. Né? Isso porque não se pode falar em bens públicos sem a utilização de um conceito que veio lá do direito romano, passou pela Idade Média e depois foi um conceito apropriado já na Idade Moderna pelo direito internacional público, que é o conceito de domínio eminente. Alguns autores brasileiros não dão validade a esse conceito de domínio eminente, acredito que ele não se aplica, não é, em relação aos bens públicos. Eu, particularmente, me filio à corrente daqueles que creem que o domínio eminente existe e ele é o grande fator de justificativa da realidade que nós vamos enfrentar aqui hoje. Não é? Há uma diferença que vem desde o direito romano entre ser proprietário e ter o domínio. Não é? Os romanos faziam perfeitamente essa distinção. Né? O proprietário, né, que é o dono, não é, que tem o direito do uso, do gozo e da fruição sobre o bem, e o dominus, né, cuja tradução literal, digamos, seria senhor. Não é? E o que significava o domínio eminente? O que significa o domínio eminente hoje? Significa que o Estado, na época do Império Romano, na época da Primeira República Romana, depois do Império Romano,
E depois o Estado, a partir da Idade Moderna, e a figura que existe até hoje, ele não é proprietário de todas as coisas, mas ele tem o domínio de todas as coisas. E por que ele tem o domínio de todas as coisas? Ele tem o domínio de todas as coisas em virtude da palestra de abertura do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, da supremacia do interesse público. Se o Estado não tivesse o domínio de todas as coisas, né, nós não teríamos, por exemplo, a possibilidade de desapropriação. Nós não teríamos, por exemplo, a possibilidade de instituição de servidões, né? Aliás, é interessante falar em servidões em Florianópolis, né, uma cidade repleta de servidões. Não é? Se não fosse o domínio eminente, se não fosse a supremacia do interesse público, milhares ou talvez milhões de pessoas, através dos tempos, não teriam acesso às praias de Florianópolis, porque se o Estado não pudesse instituir servidões, essas pessoas não teriam acesso às praias. Não é? Então, o domínio eminente significa o quê? Que todos os bens, de certa forma, podem ser tutelados pelo Estado. Evidentemente que o Estado não faz isso de modo arbitrário, evidentemente que o Estado não faz isso de modo discricionário, evidente que o Estado faz isso sempre segundo o que determina o ordenamento jurídico e segundo o que garante o ordenamento jurídico, não é? E a reversão se enquadra dentro desse conceito amplo de domínio do Estado, não é? Porque, na verdade, hoje nós estamos vivendo uma nova era, no sentido de que os bens, notadamente os bens públicos, eles não têm apenas extração corpórea, eles também têm extração incorpórea, né? Sempre que se ouve falar em bens públicos, a primeira ideia que vem à cabeça das pessoas é a existência real, efetiva de um bem, de uma coisa, seja ela imóvel, seja ela móvel, seja ela semovente, mas uma coisa corpórea. Na verdade, hoje, né, o Estado ele tem também a propriedade e o domínio, não é, de uma série de bens incorpóreos. Parece-me que o bem incorpóreo mais precioso de propriedade do Estado é o serviço público. O serviço público é o bem incorpóreo mais precioso que tem o Estado, né? Por que o serviço público é um bem incorpóreo? Porque ele pode ser objeto de concessão, e a concessão nada mais é do que uma outorga do quê? De um direito incorpóreo, do direito de explorar o serviço público em nome do Estado, não é? Então, na verdade, hoje, talvez os direitos incorpóreos do Estado sejam mais valiosos do que os direitos corpóreos, o que, de certa forma, reproduz o que nós vemos na vida, não é? O Bill Gates e o Steve Jobs, por exemplo, criaram imensas fortunas, fizeram uma grande revolução no mundo, criando bens incorpóreos, e o que eles vendem são licenças de utilização destes bens incorpóreos, não é? Nós sabemos também que os bens públicos, além de se dividirem entre bens corpóreos e bens incorpóreos, eles têm, segundo o direito civil brasileiro, uma tríplice classificação. Nós temos os bens de uso comum do povo, nós temos os bens de uso especial e nós temos os bens dominiais ou dominicais. O que vai nos interessar aqui especificamente para adentrarmos diretamente no Instituto da Reversão dos Bens Públicos são os chamados usos de bem, os bens de uso especial. Não é? Por quê? Porque são bens que se prestam à satisfação do interesse público de modo mais localizado, de modo mais intenso. Os bens de uso comum, eles se destinam também à satisfação do interesse público, mas à satisfação do interesse público na sua utilização simples para o exercício do direito de ir e vir. Mas o direito de ir e vir não é o único direito, e talvez não seja o direito mais importante que nós vamos discutir aqui hoje, nessa tarde. O que é mais importante aqui são os direitos, não é, das pessoas de usufruírem os bens, né, com objetivos de sobrevivência, com objetivos econômicos, e de fruírem os bens com um sentido de poderem fruir, usar, ser utentes dos serviços públicos. Então, o que nos interessa basicamente aqui são os chamados bens de uso especial. Os autores, eles não divergem, por exemplo, no sentido de que os bens de uso especial são bens que podem ser utilizados mediante condições estabelecidas em lei, ao contrário dos bens de uso comum, cujo uso é o mais amplo, é o mais livre possível por parte da população.
Os bens de uso especial, não. Os bens de uso especial têm a sua utilização estabelecida segundo o ordenamento jurídico. Nós todos estamos, nesse momento, dentro de um bem de uso especial da administração pública do Estado de Santa Catarina, que está sendo utilizado segundo uma regulamentação normativa. Ou seja, a regulamentação normativa é que caracteriza a utilização dos bens públicos de uso especial. Eles sempre têm uma utilização regulamentada pelo ordenamento jurídico, por lei ou por atos infralegais, não é? E é dentro desta regulamentação que nós vamos encontrar, nós vamos localizar depois a reversão dos bens públicos. Os bens de uso especial, por exemplo, isso já está pacificado na doutrina e na jurisprudência, eles podem ser utilizados mediante a cobrança, não é? É o caso, por exemplo, do pedágio das rodovias. As rodovias não são bens de uso comum do povo quando pedagiadas. A instituição do pedágio, que deve se fazer por lei, afeta aquele bem que deixa de ser um bem de uso comum do povo e passa a ser um bem de uso especial. Dentro do exercício do domínio e da propriedade, não é, do interesse público, que é um bem incorpóreo, o Estado tem várias formas de permitir que os particulares atuem em seu nome. A mais importante, a mais corriqueira, aquela que nós nos defrontamos com maior intensidade, é a concessão de serviço público. Só que não é esta a única forma de utilização dos bens públicos. Os bens públicos eles podem ser utilizados através de uma série de institutos jurídicos e, em cada um deles, nós vamos localizar formas diferenciadas de reversão dos bens públicos. Eu só queria dizer, antes de entrar especificamente nessas formas de utilização de bens públicos por parte dos particulares, não é, que a reversão, ora ela tem um caráter, não é, de contrato, ora ela tem um caráter de ato administrativo e ora ela tem um caráter de sanção, né? A reversão sanção se dá, por exemplo, quando o Estado doa um bem imóvel ou móvel ou semovente de sua propriedade e o donatário utiliza aquele bem de forma contrária à motivação da doação. Nesse aspecto, a reversão do bem público é uma sanção realizada pelo Estado. O sujeito perde o direito da utilização daquele bem público, mesmo que o Estado tenha doado a ele a propriedade do bem, ele perde essa propriedade do bem pelo descumprimento das normas que levaram ele a receber a doação. Não é? É a traição da doação que faz com que haja a aplicação de uma sanção. Então, a reversão também tem esse aspecto sancionatório que muitas vezes escapa no dia a dia, a gente não para pensar e não descobre que a reversão também pode ser a sanção. Não é? É interessante a gente também manifestar que revertem ao patrimônio público bens que talvez nunca tenham sido de propriedade do poder público. Não é? Muitas vezes, por exemplo, numa concessão de serviço público, a empresa concessionária irá adquirir bens, esses bens nunca foram públicos e, ao final da concessão, se for o caso, eles reverterão ao patrimônio público e passarão a ser públicos. Há uma discussão no direito brasileiro muito antiga, não é? Se os bens dos concessionários, qualquer que sejam eles, concessionários de serviço público, concessionários de obras públicas, concessionários de direito real de uso, sim, nós já vamos ver as modalidades de utilização de bens públicos por terceiro, havia ou há uma grande discussão se esses bens são bens públicos ou são bens privados, né? Quem melhor responde isso no direito brasileiro parece ser o professor Rui Cirne Lima. O professor Rui Cirne Lima diz que os bens dos concessionários, dos permissionários, dos autorizados, não é, que um dia reverterão ao patrimônio público, eles são bens quase públicos. Quase públicos por quê? Porque a propriedade não é pública, mas o domínio é público. E sobre eles incidem, não é, as garantias que os bens públicos possuem. Quais são essas garantias?
a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a alienação segundo o estabelecido em lei. Não é? Quanto à impenhorabilidade, há uma certa discussão jurisprudencial nos bens que serão públicos, que reverterão ao patrimônio público um dia, que são de propriedade das sociedades de economia mista e das empresas públicas, não é? Esses bens são tidos muitas vezes como bens impenhoráveis e a Justiça do Trabalho parece que não reconhece, parece não, eu tenho conhecimento pleno de que a Justiça do Trabalho não reconhece a impenhorabilidade desses bens. Eu acho que a melhor solução quem deu a essa questão da penhorabilidade ou não dos bens das sociedades de economia mista e das empresas públicas foi o Superior Tribunal de Justiça, quando estabeleceu que, se o bem for absolutamente indispensável à prestação do serviço ou à prestação da atividade da empresa pública ou da sociedade de economia mista, esse bem é impenhorável. Se ele não for, evidentemente, um bem absolutamente indispensável à prestação do serviço público ou o exercício da atividade da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ele pode ser um bem penhorável. Um exemplo, digamos assim, até vulgar, a bicicleta do carteiro da empresa brasileira de Correios e Telégrafos é impenhorável, porque sem a bicicleta o carteiro não pode, muitas vezes, realizar a sua missão de entregar correspondência em determinados locais. Não é? Já o carro que leva o diretor dos Correios para o trabalho é perfeitamente penhorável, porque ele tem outros meios de cumprir com a sua função de trabalhar nos Correios. Eu uma vez dei um exemplo em sala de aula sobre isso, não é? Por isso que eu me lembrei agora do exemplo, e uma aluna levantou e disse assim: o que o senhor tem contra o meu pai? Não é? E eu disse: olha, eu não tenho absolutamente nada contra o seu pai, até porque eu não tenho a menor ideia de quem ele seja. E ela disse assim: meu pai é o diretor dos Correios em Curitiba. Eu espero que não haja aqui nenhuma filha de um diretor de Correios em Florianópolis. O exemplo que eu dei apenas tão somente ilustrativo, não é nenhuma perseguição pessoal contra quem quer que seja, ainda mais contra pessoas que eu não conheço. Mas eu disse que a utilização dos bens públicos por particulares podem se dar através de vários institutos jurídicos. O primeiro deles nós já abordamos, que é o da chamada doação, não é? As doações de bens públicos, elas geralmente, e essa é a vontade da lei, a vontade do interesse público, não é? Elas se dão, são doações com encargos, né? Compete ao donatário cumprir o encargo. Não cumprindo o encargo, a sanção que o ordenamento jurídico estabelece para esse caso é a reversão do bem ao patrimônio público, ou seja, aquele donatário perde a propriedade do bem. Não é? A autorização de uso é um ato unilateral, é um ato discricionário. Aí a segunda forma, a autorização de uso. O poder público, muitas vezes, autoriza particulares a se utilizarem de determinados bens públicos. Essa autorização é sempre um ato administrativo discricionário e sempre um ato administrativo precário. Ou seja, a qualquer momento esse bem pode reverter ao poder público sem que haja necessidade de procedimentos administrativos ou processos judiciais. É o exemplo, quer me parecer, da autorização para ocupação de terrenos baldios, para retirada de águas de fontes que estão localizadas dentro do perímetro urbano ou fora do perímetro urbano. É o caso, por exemplo, outro aqui que eu descobri, são autorizações para ocupação de terrenos baldios, para retirada de águas em fontes não abertas ao uso comum do povo e outras utilizações de interesses de certos particulares, desde que não prejudiquem a comunidade nem embaraçem o serviço público. Essas autorizações, como elas são atos absolutamente precários, elas não geram nenhum direito em relação à administração pública, não geram nenhum direito ao autorizatário, nenhum direito subjetivo, razão pela qual a administração pública, sem necessidade de qualquer indenização, poderá a qualquer momento exigir a reversão do bem, e aquele que está utilizando o bem tem o dever, não é, de fazer com que o bem reverta imediatamente ao patrimônio público. Nós temos também a permissão de uso. E a permissão de uso é um ato administrativo.
É um ato administrativo unilateral, discricionário e precário, não é? Para que se possa, particulares utilizarem durante um determinado tempo ou um tempo indeterminado, de modo gratuito ou remunerado, um bem público. Esta revogação, muito embora seja um ato discricionário, seja um ato precário, ela pode, a reversão, implicar, em alguns casos, no dever de indenizar. Não é? Se o sujeito tem uma permissão de uso, utiliza essa permissão de uso e faz ali construções, acresce construção a esse bem, ou dá a esse bem uma destinação econômica fazendo investimentos, me parece que, muito embora o Estado possa exigir a qualquer momento, porque o ato é precário, a reversão do bem, esta pessoa teria o direito de ser indenizada pelos gastos que efetuou. Até porque o Estado, nesse caso, ele quereria o bem de volta, não para destruir o que foi feito, não o que foi construído, mas sim para aproveitar essa construção para o interesse público, tendo em vista uma finalidade pública ou algo assim. Me parece que, nesse caso, o permissionário, ele tem direito à retenção das suas benfeitorias até que haja a indenização. Não é a figura da amortização, a figura da amortização é uma figura da concessão, mas seria, então, o direito dele de retenção da coisa até que a reversão se fizesse através da devida indenização. Depois nós temos a cessão de uso. O que é a cessão de uso? É a transferência gratuita da posse de um bem público de uma entidade ou órgão público para outro. É muito comum, por exemplo, que município, não é, ceda o uso de determinado imóvel para o Estado ou para a União, para a instalação de serviços públicos. É muito comum que os municípios, por exemplo, não sei aqui em Santa Catarina, mas no Paraná é muito comum, por exemplo, que os municípios cedam, ao invés de doar, imóveis para a construção de fóruns eleitorais, etc. Não se faz a simples doação, porque os municípios aprenderam uma grave lição. Eles doavam os imóveis e o Poder Judiciário não fazia o fórum, ou não fazia o fórum eleitoral, demorava muito, etc. E tal. Então, hoje, eles estão utilizando muito o Instituto da Cessão, cede-se para a construção de outros organismos públicos naquele imóvel, de outro ente da federação. Não é? Me parece que, nesse caso, também pode haver reversão, não é? Quando não se cumpre a destinação, ou quando um interesse público mais relevante por parte daquele que fez a cessão se levanta e, evidentemente, há necessidade do imóvel retornar ao cessionário. Depois nós temos a concessão de uso. E a concessão de uso de bem público já é um contrato administrativo. E um contrato administrativo, ele exige, para a sua formação, para o seu aperfeiçoamento, ele exige licitação, não é? Então, aquele que tiver interesse na cessão de uso, ou se o Estado, o município, a União tiver interesse em ceder o uso de um bem de sua propriedade, deverá fazê-lo mediante licitação, não é? A reversão, nesse caso aqui, me parece que poderá ter caráter indenizatório, desde que a pessoa que recebeu a cessão ainda não tenha, amortizado os investimentos feitos para dar ao bem a sua destinação, que foi o motivo da cessão. Me parece também que tem direito de retenção até o momento de ser indenizado. Uma questão que surge aqui, e surge com muito mais gravidade na concessão de serviço público, é a realidade daqueles bens que nunca foram públicos, mas que passarão a ser públicos necessariamente ao fim da concessão. Eu me refiro àqueles bens que foram adquiridos no curso da cessão. Quer me parecer que esses bens que serão revertidos ao patrimônio público, eles devem ser adquiridos mediante licitação. Não propriamente mediante a lei de licitações, mas a obrigação que o concessionário do bem público tem de realizar uma comprovação, uma fundamentação, uma motivação de que aquele bem foi adquirido como se fosse a melhor proposta, não é?
esse bem vai reverter ao patrimônio público. Esse bem que é quase público será um bem público. Se o capital investido na aquisição desse bem ainda não for amortizado, o poder público terá que indenizar o concessionário do bem público, de obra pública ou de serviço público, ele tem que indenizar, não é? E, evidentemente, que ele só poderá indenizar isso observando 2 critérios. Primeiro, se a aquisição do bem se deu por procedimento licitatório, não necessariamente a Lei 8.666, a própria concessionária poderá ter o seu estatuto licitatório, poderá ter as suas regras licitatórias. O importante e fundamental é que ela documente isso, que ela fundamente e motive que a aquisição daquele bem observou, não é, a melhor proposta na época de sua aquisição. E que também, para fins de indenização, no caso de reversão, que se faça, e aí as ciências contábeis têm critérios muito sólidos para isso, que se faça a devida depreciação, não é? Um bem público necessário para uma concessão, absolutamente indispensável para uma concessão, quando adquirido numa determinada data, anos depois, até mesmo pelo simples uso, não é? Ele tem uma depreciação, e essa depreciação tem que ser levada em consideração. Quais são as grandes dificuldades que nós temos hoje em relação à reversão dos bens públicos nas concessões? A grande dificuldade que nós temos em relação aos bens públicos nas concessões e à reversão dos bens públicos diz respeito à maneira assodada pela qual foram realizadas as outorgas dessas concessões. Os editais não foram exaustivos, os editais não disseram quais eram os bens que seriam objeto de reversão. É muito fácil a gente dizer, tem que reverter todos os bens que são absolutamente indispensáveis à prestação do serviço, né? É muito simples dizer isso. Existe uma ação, eu tenho conhecimento, na Justiça Federal de Joinville, onde se discute se houve ou não a reversão de uma estação de passageiros de trem de Joinville. Por quê? Porque a empresa concessionária ela tem a concessão do transporte de cargas, e a estação de Joinville, que fica no centro da cidade, não é uma estação de transporte de cargas, é uma estação de transporte de passageiros. Então, a empresa concessionária diz, mas eu nunca tive sequer a posse dessa estação, porque eu nunca utilizei, eu nunca prestei o serviço de transporte de passageiros, né? E existe uma ação judicial que discute, em suprema síntese, né, o que fazer com a estação, quem é responsável pela manutenção dela. Ela é uma estação tombada pelo município de Joinville, não é? E há uma discussão, uma ampla discussão judicial, não é? Por quê? Porque, na verdade, não é, não houve a preocupação de se estabelecer discriminadamente, com as minúcias devidas, quais são os bens absolutamente indispensáveis à prestação do serviço. Claro que eu não tenho dúvida que a locomotiva, que o vagão, são bens absolutamente indispensáveis para a prestação de qualquer serviço público ferroviário. Agora, há que se entender também que já há dúvidas de saber se uma estação de passageiros é um bem de uma concessionária do Serviço Público de Transporte de Cargas, não é? E isso, evidentemente, não foi objeto, não é, do contrato, tá? A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, elas vêm exigindo, não é, que as empresas concessionárias de serviço público mantenham, que façam, que já, essa exigência da obrigação de fazer já foi exigida, e que mantenham a obrigação de manter um inventário minucioso de todos os bens, não é, que serão ou que poderão ser passíveis de reversão. Não é? Isso é uma demonstração de que os nossos editais eles não foram completos, eles não foram absolutos, não é? E agora as agências reguladoras, algumas delas com mais de 15 anos de existência, estão realizando ou obrigando as empresas concessionárias, não é, a fazerem um inventário. Não é? É interessante notar também, e já vou encaminhando a sinalização, porque literalmente recebi um cartão amarelo, né? Nos outros congressos vem num papel branco, mas esse aqui vem no cartão amarelo, então antes que venha o cartão vermelho, não é? Eu já vou encerrando, que o fundamental é que nós tenhamos a ideia de que, né, os bens objetos de reversão que forem adquiridos após a outorga,
eles devem ser adquiridos mediante algum tipo de procedimento licitatório, que fique documentado, que fique fundamentado, que fique firmado que aquele bem foi adquirido, não é, através da melhor proposta. Não é? Por quê? Porque, ao final da concessão, esse bem, revertendo ao patrimônio público, ele poderá não ter sido amortizado, e, se ele não for amortizado, o poder público terá que pagar alguma coisa por ele, mesmo que já se faça a depreciação. Muito obrigado pela atenção de todos, e, mais uma vez, agradeço, sensibilizado, o convite que me foi realizado pelo professor Joel. Obrigado. Passamos agora à apresentação do segundo conferencista, o professor Luiz Henrique Cademartori. Até gostaria de, para descontrair um pouco, fazer uma pergunta que o senhor pode responder durante a sua palestra, porque quando eu estudei com o seu irmão, com o doutor Sérgio, nós o chamávamos, ele deu aula de ED para a gente na Universidade Hans Kelsen, e nós o chamávamos de Sérgio Cademartori. E depois, quando eu estudei com o senhor em pós-graduação, eu ouvi falar em Cademartori, então eu gostaria que o senhor esclarecesse qual é. A rigor é Cademartori. Ah, tá joia. Mas admite, nós até toleramos. Mas o nome do meio do senhor é mais difícil ainda, é Urquhart. Urquhart. Tá joia. Tá bom, obrigado, professor, por esclarecer. Uma coisa estranha, mas enfim. Tá joia. O professor Luiz Henrique Cademartori, aqui não consta, mas eu sei, o senhor é graduado em Direito na Universidade Federal de Santa Maria, certo, professor? Exatamente. É mestre em Filosofia do Direito e doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possui pós-doutorado em Filosofia do Direito pela Universidade de Granada, na Espanha. Professor de curso de graduação, mestrado e doutorado em Direito, da Escola da Magistratura também, não é, professor? Assessor especial do Centro de Controle de Constitucionalidade da Procuradoria-Geral de Justiça de Santa Catarina. Foi assessor. É consultor ad hoc do INEP, no Ministério da Educação, para avaliação dos cursos de Direito do Brasil. Autor de diversas obras jurídicas e artigos que me saltam à memória: o Discricionariedade Administrativa e Teoria Política e Direito Constitucional. Desenvolveu bastante também o tema de garantismo, que é o tema associado à sua conferência, que vai abordar uma abordagem garantista dos bens públicos. Com a palavra, o professor Luiz Henrique. Bem, boa tarde a todos. Eu quero, inicialmente, como não poderia deixar de ser, agradecer o convite que me foi feito para essa palestra. Nesse âmbito, né, agradeço em nome do nosso atual presidente do IDASC, o professor Joel Nibur, instituição essa da qual eu também faço parte da diretoria, e nessa rotatividade de presidências, agora o professor Joel está exercendo essa função e, pelo que tudo indica, está desempenhando muito bem. A organização desse encontro aqui parece demonstrar isso. Quero saudar também os meus colegas, professor Pablo Mota, professor Ricardo André. Uma honra estar na mesma mesa com os senhores. Uma saudação especial ao público. Eu me penitencio de não ter assistido às demais palestras. Tive como assistir pelo professor Celso Antônio, mas as demais não tive como, pela absoluta falta de tempo, pela sobrecarga de trabalho, mas tenho certeza que tem sido de grande valia. Mas até por não ter assistido até essas demais falas, eu não tive como mensurar o teor do que foi dito aqui, se tem um sentido mais técnico, mais dogmático, se houve abordagens no aspecto mais teórico e assim por diante. Porque, na verdade, o que eu vou tratar hoje aqui me parece que transita nos dois âmbitos. Tá? Um âmbito de apelo um pouco mais teórico e um âmbito de apelo mais dogmático. O tema da minha fala, como já foi dito, trata de uma figura pretensamente nova, bens fundamentais. Estamos falando de bem público. Tá? Então, para isso, algumas explicações introdutórias. Falando um pouco dos bens públicos, agora, estes bens públicos tradicionalmente considerados no direito brasileiro, o que se observa, em primeiro lugar,
é uma má alocação normativa desses bens. Tá? Você vê que o tratamento sobre bens públicos está no Código Civil. Aliás, o Código Civil, de forma imprópria, trata de pelo menos dois temas que são tipicamente publicísticos no direito público. É ele que vai definir a personalidade jurídica dos entes federativos, quando fala da União, Estado, Distrito Federal e municípios, quando se chama de pessoas jurídicas de direito público interno, e é ele também que vai classificar e enumerar os bens públicos. Né? Isso, ao invés de estar em normas de caráter público, né? Normas publicísticas, isso está no Código Civil. Tá? Isto não é uma mera filigrana, constatar isto. Tá? Na verdade, as raízes disso talvez se remetam ao fato de que, por muito tempo, tivemos uma ditadura, tivemos um Estado não de direito, e, na verdade, uma espécie de constituição informal que tivemos foi o Código Civil. A grande remissão normativa durante todo esse período foi o Código Civil. Até porque a Constituição, nesse âmbito, tinha um papel basicamente formal. Né? Isso me parece que acarretou alguns problemas, inclusive, quanto a esta má alocação normativa. E isto também tem um problema maior, de implicações maiores, para isso que eu pretendo tratar aqui. Porque, veja bem, quando você trata dos bens públicos, dentro dessa classificação que o Código Civil dá, bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais, né? Quando você considera os bens dominicais, explicitamente o Código Civil os define como bens de caráter patrimonial, como bens que o poder público vai utilizar de forma muito similar ao particular quando usa um bem próprio. Né? Seu caráter econômico é saliente, etc. Quando nós tratamos de bens de uso especial, o expositor, o professor Pablo Mota, que me antecedeu, já falou alguma coisa sobre isso. Né? Tudo bem, são bens que estão afetados a uma função pública, mas podem perder essa afetação. A desafetação dos bens públicos, inclusive, é uma forma muito variada a maneira como isso pode ocorrer. Pode ocorrer, inclusive, de maneira implícita, pode ocorrer por lei, pode ocorrer por ato administrativo, como decreto. Tá? Mas até aqui tudo bem, estamos tratando de bens ou instrumentais ou bens de caráter eminentemente patrimonial. Mas quando o Código Civil trata dos chamados bens de uso comum do povo, a questão ganha contornos mais relevantes, porque estes bens envolvem, inclusive, bens ligados à questão ambiental, bens ligados a uma utilização ampla que o cidadão deveria ter a respeito deles. E mesmo eles não estão imunes à sua alienabilidade. Se você considera a Lei 9.636 de 98, que regulamentou esse dispositivo do Código Civil, veja, quase como ocorre com a Constituição, uma lei regulamentando outra lei. Tá? Quando isto, nos termos da Lei 9.636, mesmo os bens de uso comum do povo não estão imunes à possibilidade de alienação. Então, qual é o resumo de tudo isso que eu quero salientar aqui como um aspecto importante? Em todos esses casos, os bens públicos obedecem a uma concepção de direito patrimonial. Eles estão submetidos a uma concepção de direito patrimonial. E isto é muito importante para o que eu quero salientar aqui. Para início de conversa, até um contrassenso. São bens públicos, mas sujeitos a um regime de direito típico das relações civis, que é típico das relações no âmbito do direito patrimonial. Tá? Considerado isto, tá, separada esta questão, eu quero chamar atenção a um outro fenômeno. Nos últimos tempos, nós estamos assistindo uma série de mudanças no mundo que são importantíssimas. Mudanças de caráter ambiental, com a escassez de recursos, com a depredação do meio ambiente, com a falta de controle efetivo disto. Por outro lado, nós vemos assistindo a um avanço tecnológico muito grande, técnicas cirúrgicas, manipulação genética e assim por diante. Tá? Por outro lado, nós estamos constatando que problemas da fome e de doenças não foram sanados. Tá? Todas essas mazelas aqui enumeradas é um fenômeno que se coloca em paralelo com essa questão. Consideradas essas duas questões, eu quero agora fazer um parênteses para tratar justamente
de alguns aspectos gerais da teoria do garantismo jurídico, porque é a partir dela que eu quero situar essa questão dos bens. Tá? A teoria do garantismo jurídico, apenas para dar uma visão mais panorâmica, para quem não conhece, é uma teoria cujo expoente e formulador é o jurista Luigi Ferraioli. É uma teoria que, há alguns anos, vem se firmando cada vez mais aqui no Brasil, inclusive com relação aos próprios operadores do direito. E é uma teoria que tem por base uma concepção abrangente do estatuto, da função, da interpretação e de aplicação dos direitos fundamentais. Tá? A teoria do garantismo é uma concepção de Estado de Direito como Estado constitucional, que tem um aspecto não só descritivo, na medida em que descreve dogmaticamente a estrutura desses atuais Estados de Direito, como também tem um aspecto prescritivo, de ordem mais teórica, onde lança a mão de uma série de teses a respeito de uma série de problemas que envolvem hoje o Estado constitucional. E esta teoria do garantismo, ela, para efeitos disso que eu quero falar aqui, ela se baseia na ideia de que os atuais Estados de Direito são, acima de tudo, estruturados a partir de um sistema de limites e vínculos que são impostos ao Estado em nome da centralidade de poder na pessoa humana. Esses sistemas de limites e vínculos são sistemas atrelados aos direitos fundamentais. Por que são limites e vínculos? Porque no âmbito das chamadas liberdades públicas, são limites à atuação, à invasão do Estado às minhas liberdades. E no aspecto dos vínculos, é a obrigação que esses Estados de Direito assumem em relação à prestação de uma série de benesses até necessárias, algumas vitais para a nossa sobrevivência, que ele, então, assume esse compromisso. Isso está nas Constituições. Tá? Esse sistema de limites e vínculos, assim estampados a partir da ideia de direitos fundamentais, constituem aquela esfera que Luigi Ferraioli chama de esfera do indecidível. É a esfera onde não há questão, aqui não tem uma questão de votação majoritária ou minoritária, vamos deliberar. Não, isto é indecidível, isso está fora de discussão. E isto está fora de discussão, paradoxalmente, como condição de sobrevivência da própria democracia. Ou seja, esses direitos fundamentais, esta esfera do indecidível, é um limite e, ao mesmo tempo, uma garantia de que a democracia seja um regime perene. Por quê? Porque sem esses limites, eu posso cair na tentação de, pelo voto popular, eleger gestões políticas autoritárias. Nós já tivemos essa experiência histórica na Europa com o nazismo. Todo mundo sabe que Hitler se elegeu pelo voto popular, com amplo respaldo popular, absolutamente legitimado pelas urnas. A mesma coisa Mussolini. A mesma coisa com os golpes militares que nós tivemos aqui, com total respaldo pela classe média. Então, esses limites, essa tradição de golpes, essa tradição de autoritarismo, é algo que todo esse modelo, essa construção de direitos fundamentais que os Estados contemporâneos assumiram, se coloca justamente como a salvaguarda de que não é qualquer coisa que é passível de deliberação. Há limites à maioria, há limites ao interesse da maioria sobre a minoria, assim por diante. Esta esfera é uma esfera de ordem estatal, constitucional e constitutiva do próprio Estado de Direito. Sobre isso não haveria o que se discutir. Então, colocada essa questão dessa forma, daqui derivam uma série de características destes direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, por terem essa estrutura, por terem essa concepção, eles são direitos inclusivos, ou seja, eles são dados universalmente a todos, eles são indisponíveis, eu não posso abrir mão deles, mesmo que eu queira, eles são imprescritíveis, eles são insuscetíveis de supressão, tá? Assumem todo esse conjunto de características como conjunto de características notadamente diferentes, justamente do âmbito dos chamados direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais é exatamente o contrário. Na verdade, nós temos aqui duas grandes noções de direitos no âmbito da atuação social. Os direitos patrimoniais são de gozo
exclusivo, ou seja, quando eu tenho direito patrimonial, eu detenho fora os demais, eles são alienáveis, eles são disponíveis, eles são negociáveis, e assim por diante. Então, temos, assim, duas grandes ordens de direitos que não se confundem, mas, infelizmente, a nossa tradição civilista misturou tudo numa coisa só. A nossa noção civilista de direito subjetivo misturou a tradição de direitos fundamentais, jusnaturalista, com a tradição civilista, romanista, de direitos civis. E aí direito subjetivo passa a ser qualquer coisa. E aí, se são bens públicos, ou é matéria de ordem pública, também se torna, em grande medida, objeto de relações patrimoniais. E esta confusão é o que nós temos reinando aqui, em torno dessa questão toda. Então, até em função disso, é que me parece que, com extrema originalidade, salvo se houver alguém que me chame a atenção que isso já por alguém teria sido feito, mas até onde eu vi, isso não ocorreu. O Ferraioli, quando trata dos direitos, esses direitos que nós chamamos de prestacionais, que são aqueles direitos que nós costumamos encontrar no âmbito dos artigos 6º e 7º da Constituição, e ao longo da Constituição, na ordem econômica, encontramos também, assim por diante. Esses direitos prestacionais e esses direitos de imunidade, que são aqueles direitos mais básicos, dentre os fundamentais, aqueles direitos à minha integridade corporal, por exemplo, a proteção mais íntima da minha subjetividade, quando ele se depara com esses direitos fundamentais, com todas essas características que eu acabei de falar, tá? Com a decorrência jurídica de indisponibilidade, etc., etc., ele constata que é insuficiente, é absolutamente insuficiente considerar como salvaguarda para um Estado de Direito a proteção destes direitos se você não proteger o seu objeto de incidência. O que eu quero dizer? Quando eu falo em liberdades e imunidades da pessoa, e a minha imunidade corporal, qual é o objeto de incidência dessa liberdade? O meu corpo. Quando eu falo direitos prestacionais da saúde, ou quando eu falo de um direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, qual é o objeto de proteção desses direitos? É a saúde e os medicamentos que lhes são correlatos para a preservação da saúde, ou é o meio ambiente também, que é objeto de proteção do meu direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, o que ele vai constatar? Não basta ter apenas os direitos fundamentais. É preciso também destacar os objetos de incidência desses direitos fundamentais e tratá-los, agora sim, como bens fundamentais. Então, os bens fundamentais nada mais são daquele objeto de incidência dos direitos fundamentais. E se eu assim tratar esse tipo de bem, eu estou criando, sim, uma categoria jurídica nova, mas ela é absolutamente necessária para dar conta dos atuais problemas que nós temos hoje. A partir do momento que eu consagrar todos esses objetos de incidência desses direitos como bens fundamentais, eu os excluo da lógica do mercado, eu os excluo de um regime de direitos patrimoniais, e eles passam a ser bens de âmbito de proteção estatal, jus fundamental, passam eles também a adquirir todas aquelas características que os direitos fundamentais têm, e, portanto, fogem da discricionariedade da gestão pública, da discricionariedade política, da discricionariedade administrativa e assim por diante. Eles se tornam vinculantes. Eles passam a ser bens cuja prestação e proteção vai independer de governos, vai independer de ideologias e assim por diante. As implicações disso são muito importantes. Veja, a partir do momento que o meio ambiente se torna um bem fundamental, eu não posso ter qualquer tipo de legislação tratando do meio ambiente que não possa ser passível de se apontar a sua inconstitucionalidade quando violar ou quando dispuser sobre certo grau de liberdade de disposição sobre esses bens. Então, um código florestal, por exemplo, como nós temos hoje, se revelaria eminentemente
inconstitucional numa série de disposições. Quando nós tratamos de bens fundamentais, nós também devemos considerar alguns bens que nós ainda não paramos para pensar a respeito deles. Nós temos aquela tripartição dos bens públicos, e ali nós temos os bens de uso comum do povo, talvez o único bem assim considerado fundamental por Ferraioli ali contemplado, que é o meio ambiente. Agora veja, remédios, por exemplo, teriam que ser bens fundamentais. Medicamentos. E, portanto, o seu acesso a eles deveria ser garantido como política estatal, não como política de governo. Tá? Alimentos, a mesma coisa. Mas é evidente que aqui não se trata de de ter um delírio de uma outra ordem política, etc, etc. Não, tudo isso aqui que eu estou tentando colocar, dentro de uma ordem de sociedade de mercado, sim. Porque a sociedade de mercado ela contempla essas duas esferas de direito. Quando nós falamos, por exemplo, que medicamentos podem se tornar bens fundamentais, evidente que isto significaria conferir a eles esse status, esse estatuto, naquela parcela que suprisse as necessidades vitais. Naquilo que está além das necessidades vitais, isso vai para o mercado. Tá? Eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, nós tínhamos como ministro da Saúde, José Serra, acho que era, e ele fez uma quebra de patentes de medicamentos. E quando ele produziu aquela quebra de patentes de medicamentos, houve toda uma celeuma, que aquilo era um atentado à sociedade aberta de mercado, etc, etc, etc. Ora, se eu considerasse medicamentos como bem fundamental, isso não haveria problema algum. A quebra de patentes se faria necessário sempre que a disponibilidade de medicamentos estivesse afetando o mínimo vital de sobrevivência da pessoa. E na parcela que assim não o faz, isso se torna bem de mercado como qualquer outro. A mesma coisa esses programas de renda mínima, todas essas bolsas de renda mínima desses programas de integração social que começaram lá no governo do FHC e foram notadamente ampliados nesse governo, tudo isso se traduziria como forma de dar cumprimento a bens fundamentais no âmbito alimentar. E assim sucessivamente. Ou seja, esse tipo de política, que é baseada hoje num tipo de política de cunho eminentemente governamental, passaria a ser um tipo de política de cunho estatal. Né? Um aspecto vinculante. E é por isso que me parece que essa tese que Ferraioli lança a mão quando trata de bens fundamentais, ela tem tudo para se tornar um tipo de instituto, de instituição duradoura. Quando ele trata desses bens, ele classifica os bens fundamentais em 3 tipos. Os bens personalíssimos, os bens comuns e os bens sociais. Quando ele trata dos chamados bens personalíssimos, ele está se referindo justamente àquilo que nos é mais próprio, o corpo humano, a integridade corporal. Em tempos de tráfico de órgãos, tá? Em tempos de manipulação genética, de genes, etc., esse tipo de limitação à lógica do mercado para esses bens se torna, a meu ver, indispensável. Tá? Porque aí sai da esfera do âmbito dos direitos patrimoniais e ingressa na esfera daquilo que nós chamamos a esfera do indecidível, aquilo que é indisponível. Quando ele fala em bens comuns, aqui me parece assim que coincide quase que totalmente com a nossa designação dos chamados bens de uso comum do povo. Ou seja, quando se refere eminentemente ao meio ambiente, a tudo aquilo que é externo ao meio, ao nosso convívio e que diz respeito ao uso comum que devemos dar desses bens. Da mesma maneira, a partir do momento que eu integro esses bens ecológicos na esfera de uma categoria chamada bens fundamentais, eles passam a se beneficiar de todas aquelas características que os direitos fundamentais oferecem. Se tornam indisponíveis, fogem à lógica do mercado,
se tornam imprescritíveis, se tornam, enfim, irrenunciáveis por parte do seu destinatário e assim por diante. E aí o autor nos vai falar numa terceira categoria, que são os chamados bens sociais. Os bens sociais são precisamente aqueles bens que nós poderíamos considerá-los atrelados justamente àquilo que, por exemplo, na nossa Constituição dispõe os artigos 6º e 7º, tá? Que são aqueles, e mais além, né? Que seriam aqueles bens voltados à sobrevivência digna da pessoa. De nada adianta eu ter uma disposição de direito prestacional dizendo que a pessoa tem direito a um salário digno, a buscar o pleno emprego, etc., 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 se eu não torno os bens de incidência desses direitos como bens também inscritos nessa ordem de proteção justfundamental. Então, me parece que é absolutamente pertinente esse tipo de classificação que este autor vai fazer desses bens, sem com isso, me parece que não há como você querer dizer que com isso se está atropelando a sociedade de mercado. Absolutamente. Tá? Quando nós tratamos essa questão, quando se tenta... isso às vezes soa traiçoeiro, né? Quando a gente tenta estabelecer um fundamento para os direitos fundamentais, tá? Nós podemos cair em algumas armadilhas. Às vezes, nós podemos dar um fundamento ideológico. Não, mas é assim porque as atuais, por uma questão de ideologia de esquerda, ou de sei lá, ou porque isto é um avanço social, etc., etc., e alguém dirá, não, isso não é avanço social, porque eu sou um neoliberal, eu defendo um outro modelo, e assim por diante. Nós teríamos aqui uma armadilha ideológica, eu poderia ficar discutindo eternamente com alguém se isso é... O que é melhor? Tê-los ou não tê-los, ou dessa ou daquela maneira. Tá? É uma questão ideológica aqui. Se eu não for para o lado ideológico, de repente eu posso cair no justnaturalismo. Não, porque é assim. Porque é uma decorrência necessária dos direitos, por A mais B mais C mais D. Tá? Na verdade, quando a gente busca o fundamento dos direitos fundamentais, me parece que o fundamento que lhe é dado pela teoria do garantismo é mais inteligente. Porque vai fugir a toda essa discussão. Tá? E vai afirmar os direitos fundamentais a partir de uma definição eminentemente formal. O que diz o Ferraioli quando define direitos fundamentais? Diz assim, que direitos fundamentais são todos aqueles direitos universalmente conferidos a todos enquanto cidadão capaz de agir ou pessoa humana. Por que ele dá essa definição? Não é uma simples definição formal, ponto final. Ele dá essa definição de maneira proposital para mostrar como, pelo menos no âmbito do ocidental, todas as nossas civilizações sempre contemplaram essa ordem de direitos. Assim como para nós os direitos patrimoniais são quase que uma decorrência lógica de uma sociedade de mercado, bom, os direitos fundamentais, de certa maneira, também. Como assim? No sentido de que, desde os primórdios da civilização, por exemplo, grega ou romana, nós tínhamos aquele grupo de pessoas consideradas cidadãos. Estes tinham esses direitos de inalienabilidade. Os patrícios romanos também, os senadores, a nobreza, fora todos os outros, escravos, mulheres, etc., etc., etc. Mas havia um grupo que tinha. Com o decorrer da história, isto se ampliou para os capazes de agir. Mulher é relativamente incapaz, ou menor, etc., etc., mas não compartilha desses direitos, só os capazes de agir. Mudamos mais um pouco. Hoje ampliamos esse leque. Hoje é pessoa humana. Nós temos um terceiro passo aqui evolutivo nesse aspecto. Mas isto é uma decorrência da nossa civilização. A história mostra que é uma necessidade mantê-los e preservá-los. Que é uma necessidade de uma sociedade como a nossa manter essas duas ordens, essas duas grandes ordens de direitos. Direitos patrimoniais e direitos fundamentais. O problema é não confundi-los. E nesse âmbito, nesse contexto, é que uma teoria como a do garantismo entende que certos bens, objeto de incidência dos direitos fundamentais,
devem ser tratados como bens fundamentais, pelas razões que aqui expus, como uma forma de dar maior efetividade a esses direitos, não eficácia. Direitos fundamentais têm um grau relativamente bom de eficácia, mas não de efetividade. A efetividade você alcança a partir do momento que você cria esse outro instituto. Tá? E isto me serve, inclusive, como tese a ser arguída em juízo, me parece. Porque a Constituição nossa ela já detém uma estrutura normativa propícia a essa categorização desse tipo de bens. Também me deram um cartão amarelo agora aqui, e antes que me deem um cartão vermelho, então eu fecho a minha exposição aqui com essas palavras e não sei se depois tem debate, alguns questionamentos. Agradeço, então, a oportunidade. Cumpre a mim avisar que não haverá os questionamentos. Peço desculpas a todos, e especialmente aos conferencistas. Em virtude do adiantado da hora, passaremos diretamente à palestra do professor Márcio Camarosano e o coffee break será oferecido ao final. Gostaria de agradecer a brilhante exposição de ambos os palestrantes. Faremos a entrega do certificado agora de participação. A mestre de cerimônias convidará as pessoas que entregarão o certificado. Eu gostaria que o senhor mesmo fizesse a entrega, presidente, por favor. Então, professor Paulo Roberto Ferreira Mota. Obrigado. Professor Luiz Henrique. Eu convido agora o presidente Salomão Ribas Júnior, presidente do TCE, para fazer a entrega do certificado como presidente de mesa ao Dr. Ricardo Ribas. Vai perder o emprego. Estamos sendo filmados. Estamos filmados. Filmados. Mas o